Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo aqui desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que já está me desculpando pela voz. E obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar, deixando o teu comentário no vídeo, apresentando a tua opinião, porque para mim é muito importante. Afinal de contas, eu acho que todos os vídeos devam ser propostos como um debate e para que ele aconteça é preciso a participação de vocês. Nesse caso aí, deixando o teu comentário, que eu espero, inclusive, que seja respeitoso. Essa é sempre a minha esperança, assim como é sempre a minha esperança por um mundo onde haja paz. Paz essa que, de fato, no Golfo Pérsico, envolvendo Israel e o Irã, me parece que a curto e médio prazo será bastante difícil de ser alcançada. Hoje mesmo eu acompanhava as últimas notícias dos dois países, dessa guerra lamentável, e eu via dezenas de mortos dos dois lados, muita destruição, uma barbárie que nos assombra, principalmente porque estamos sempre muito preocupados que haja uma contaminação mundial diante desse conflito, que eu sinceramente não acredito que aconteceria, porque dessa maneira teria que envolver os países aliados dos Estados Unidos, teria que envolver também os países pseudo-aliados do Irã, como a Rússia, a China, a Coreia do Norte, ou seja, outros países que, de fato, se opõem a um bloco liderado pelos Estados Unidos, porque sempre foi assim ao longo do curso da história, principalmente em função desses dois ícones do mundo, a Rússia, antiga União Soviética, e os Estados Unidos, apesar de que lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial, lutaram pelo mesmo fim. Então, eu queria aqui dizer para vocês que a cada dia que passa, me parece mais difícil essa solução no curtíssimo prazo, porque não é uma questão bélica apenas, é uma projeção que Israel faz, que estaria em segurança, inclusive em estágio terminal, na medida em que o Irã realmente avançasse no enriquecimento do urânio, que pudesse consumar uma situação onde o Irã tivesse também armas nucleares, uma bomba atômica. E para que isso, na verdade, seja freado, é preciso que o regime dos ayatolás, que o regime teocrático do Irã venha abaixo, ou seja, caia por terra. E não me parece que haja qualquer indício de rendição por parte do Irã para que use, de acordo com o país, o enriquecimento de urânio para fins científicos, para fins energéticos e não para consumação da bomba atômica, como desconfiam Israel, os Estados Unidos e, por que não dizer, o mundo todo, e eu também não tenho nenhuma dúvida disso. A minha opinião é de que, vocês já sabem, eu nunca fui simpático ao regime do Irã, que é um regime supressor da democracia, supressor da liberdade individual, supressor, inclusive, da liberdade de desenvolvimento das mulheres. É um regime extremamente impopular dentro do próprio Irã, que, no meu entendimento, causa muito sofrimento ao Irã, tanto no que diz respeito à sociedade, como também na economia, porque hoje a economia do Irã sangra em função de uma série de contenciosos que tem com os Estados Unidos e países da Europa, o que lhe provoca sanções econômicas. Hoje pela manhã, o Trump, que cá entre nós aqui é fadado a bravatas, vocês aí sabem disso, independente da corrente ideológica que seguem, vocês sabem que ele é fadado a bravatas, mas dessa vez, eu sinceramente não acredito que seja. Ele disse que sabe exatamente onde está localizado o chefe supremo do poder teocrático do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Diz que sabe e que não é hora ainda
de eliminá-lo. Eu acho que o Trump, nesse momento, envida esforços para poder não provocar um problema maior para os Estados Unidos e para o mundo, porque vocês imaginem só os muçulmanos fanáticos, fundamentalistas, irados com a morte daquele que, no meu entendimento, é o principal líder teocrático xiita do mundo, que é o Ali Khamenei. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso provocaria uma onda de protestos, uma onda de violência, uma onda de atentados terroristas que realmente assombrariam o mundo, inclusive até em países, para poder demonstrar força, para poder demonstrar perturbação com esse propenso assassinato, até aqui no Brasil, porque existe realmente algumas células, nós já sabemos aqui no Brasil, desse regime, ou seja, células inclusive de entidades terroristas. Nós já vimos isso acontecer alguns anos atrás. Houve então alguns desmembramentos não materializados, mas teóricos por parte de algumas células aqui. Então isso aí poderia contaminar o mundo. E nesse momento, eu acho que o Trump age com sabedoria, porque ele sabe exatamente onde é que está o Ali Khamenei e sabe muito bem quais seriam as consequências da eliminação desse líder religioso e de governo no Irã para o mundo. Porque eu entendo que o Irã, se o Ali Khamenei continuar no poder, de forma alguma vai se render. E o Trump fala em algo chamado rendição total. E rendição total, no meu entendimento, seria a desistência por completo do Irã de enriquecer urânio para fins científicos, para fins energéticos. Eu não acredito que o Irã vá fazê-lo. E se não vai fazê-lo, como essa guerra tem que terminar, e o Trump atua para que ela termine, inclusive para que ele, aos olhos da sociedade mundial, saia como um bom negociador, para que essa guerra acabe, é preciso que haja desistência do Irã, de enriquecimento do urânio, o que não vai acontecer, e como não vai acontecer, o que é que, na verdade, precisa ser feito para que isso, de fato, não aconteça, ou seja, o enriquecimento do urânio para fins quaisquer, a eliminação do líder supremo do Irã, o Ayatollah Khomeini. Então, esse é um momento que eu diria de muita hesitação. Dependesse de Israel, o Ali Khamenei já teria sido assassinado, já teria morto, já teria estado morto. Se dependesse de Israel, eu não tenho nenhuma dúvida que essa guerra aí já teria consequências ainda piores, porque a cada dia que passa as ameaças de Israel vão aumentando de gravidade. E o que eu posso dizer para vocês é que, apesar de não ser especialista bélico em armamentos, me parece que Estados Unidos e Israel juntos têm muito mais capacidade armamentista e de enfrentamento de uma guerra do que o Irã. Acho que eles acabariam de uma hora para outra com essa guerra, se eles quisessem. E o que está exatamente segurando o primeiro-ministro de Israel a não tomar essa atitude mais radical, ou seja, o assassinato do Ali Khamenei, é justamente o Trump, que entende as consequências que isso vai ter no mundo. Ou seja, é um jogo de xadrez, é algo realmente imprevisível, e eu quero mais uma vez dizer a vocês que eu não defendo a guerra, mas eu também não posso defender regimes terroristas, eu não posso exatamente defender entidades terroristas que provocam mal para o próprio povo que juram defender, como é o caso do Hamas na Palestina, e eu também não posso defender aqui regimes governamentais que financiem essas mesmas entidades terroristas para provocar a barbárie, para poder provocar o terror, assim como eu também acho que a felicidade do povo palestino, a felicidade do povo libanês, a felicidade do povo muçulmano, a felicidade do povo do Irã, inclusive, só se daria na medida em que não houvesse uma interpretação mais radical
que nunca, eu tenho certeza absoluta, em qualquer linha do Alcorão você possa ler. Então, um momento dificílimo. Isso, no meu entendimento, está nas mãos do Trump. É ele que vai decidir, porque Israel não vai eliminar o líder supremo do Irã sem a anuência dos Estados Unidos. E nós temos que aguardar as próximas horas até para poder entender exatamente o que está acontecendo. Ressalte-se que na semana passada o Trump referia-se a essa guerra como entre Israel e Irã. E agora ele já fala em nós, ou seja, ele já diz, nós temos a capacidade de eliminar o líder supremo do Irã, nós temos capacidade de aniquilar o Irã, ou seja, ele já inclui os Estados Unidos dentro dessa parceria que tem com Israel para poder, então, lutar a favor desse país, seu aliado inconteste há muitos anos contra o Irã e contra essa ameaça que, no meu entendimento, significa também esse regime que governa o Irã nesse momento. Então, vamos aguardar as próximas horas. Não é um vídeo informativo, é um vídeo reflexivo. Você aí, por favor, não vá julgar que eu seja a favor da guerra e que eu esteja gostando de mortes na Palestina, ou que esteja gostando de mortes no Irã e Israel. Ao contrário, eu sou pela paz, mas eu acho que a consecução da paz, ela depende, infelizmente, de algumas ações que vão me desagradar como ser humano, mas que eu acho que sejam muito necessárias. Grande abraço aí para você, deixa a tua opinião, saudações rubro-negras para você.